O que a gente vai falar hoje aqui é por que um blog ainda tem importância nos dias de hoje. Para vocês entenderem um pouco do porquê que eu estou falando isso, lá atrás eu construí uma empresa e vendi ela. Era um e-commerce de suplementos alimentares. E quando eu comecei essa empresa, a gente tinha um e-commerce, né, uma loja virtual, e gostaria de ficar mais bem posicionado no Google, que era o principal canal de aquisição lá no momento. E para ficar bem posicionado, esse trabalho de conteúdo em blog ajudava muito. É claro que os conteúdos dentro do e-commerce, dentro de cada produto, também eram importantes, mas ter um blog plugado na loja virtual e criando conteúdos diferentes, falando sobre produtos, falando sobre lançamentos do mercado, isso gerava uma autoridade, e ainda gera, né, uma autoridade muito grande para o buscador, dentro lá do algoritmo, né, que faz essa busca do robô do Google. E eu só consegui gerar valor nessa empresa e criar uma marca forte para ela e conseguir vender a empresa porque eu criei esse conteúdo, principalmente no blog, durante muitos anos. Esse é um trabalho que ainda funciona até hoje. Criar posts bem elaborados em um blog, plugar lá com a tua loja virtual ou com qualquer que seja o teu negócio, isso ainda funciona muito. E eu digo que já teve uma concorrência muito maior nesse meio. Talvez tenha diminuído até um pouco a busca no Google por causa da inteligência artificial, mas isso talvez seja até bom porque algumas empresas que desenvolviam mais conteúdo para blog, para sites, assim, para portais, elas estão fazendo um pouco menos. Então isso acaba diminuindo um pouco a concorrência. Então, se tu pegar e começar a criar mais conteúdo em um blog, tu vai ter um pouco menos de concorrência. Mas esse conteúdo ele precisa ser bem estruturado. Então, hoje em dia, com a inteligência artificial, com as ferramentas mais práticas para te criar o blog, tá muito fácil. Na verdade, lá atrás, quando eu criei, era muito mais complexo. E eu testei várias ferramentas lá no passado, mas a ferramenta que eu uso até hoje é o WordPress e é a mesma até hoje. Então, é mais de 10 anos que eu tenho o blog, eu ainda tenho. Eu vendi uma empresa, vendi o blog junto. Então, todo aquele conteúdo que eu criei, ele tinha um valor. E quem comprou a empresa entendeu aquele valor, entendia. Por quê? Porque o blog gerava 2.000 visitas, se eu não me engano, qualificadas aí por dia, nos picos, né? E alguns dias um pouco menos, mas isso é muita visita, né? Se tu tem um negócio digital, tu sabe que 2.000 visitas únicas por dia para um nicho, isso é muito bom. Isso traz muita relevância, traz muitos clientes em potencial. E o que tu consegue fazer com isso? Tu consegue usar todo esse tráfego para também usar nos teus anúncios. Tu consegue gerar públicos que visitaram o teu blog, que visitaram posts específicos do teu blog e direcionar anúncios que façam totalmente sentido para aquela pessoa. Então, pode criar uma linha editorial diferente, que ninguém esteja escrevendo, mas que faça sentido para o público que tu queira atingir. E, muito interessante também, assim como é aqui no YouTube, um blog, um post no blog, ele vai permanecer durante muito tempo gerando resultado. Não é que nem um conteúdo no Instagram, que muitas vezes ele é visto durante uma semana, 15 dias, ou até menos, né? Pegar stories é um dia só e acabou. Todo aquele empenho que tu teve em produzir um conteúdo para o teu Instagram, ele acaba desaparecendo, aquilo acaba sumindo em pouco tempo. Então, o investimento em um blog, ou até mesmo aqui no YouTube, ele é a longo prazo. Com certeza, ele pode não trazer resultados a curto prazo, mas isso depende também.
Depois que tu tá com o blog montado, tudo encaixado e produzindo conteúdo todo dia, pode ser que ele traga, sim, resultados imediatos. Mas no início, tudo demora. No início, tu vai construir um blog, vai começar a postar conteúdo relevante lá para a tua marca, que faça sentido para os teus produtos, para os teus serviços, e tu não vai ver resultado. E é aí que entra a consistência. E isso também é um diferencial e isso é bom. Sabe por que é bom? Porque as pessoas abandonam. Quando eu falo aqui para ti que precisa ter consistência, precisa postar no blog todo dia, talvez, durante 6 meses para começar a ver resultado, eu sei, muitos aqui vão desistir, muitos aqui vão fechar esse vídeo, não vão mais ir atrás de fazer isso. E isso é bom. Por quê? Porque tu que está aí e está continuando nesse vídeo, tu tem um diferencial. Todos que saíram do vídeo já desistiram. Tu continua aqui, tu vai ter esse diferencial em mãos. Então, a concorrência vai diminuindo quando o resultado ele é mais a longo prazo. Acontece também aqui no YouTube. Eu nunca criei conteúdo aqui no YouTube, esse é um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo. Mas eu entendo a importância de criar conteúdo em plataformas que entregam a longo prazo. Nas empresas que eu tenho hoje, Atleta Pro Academy, Champions, a gente já está desenvolvendo isso. O portal da Atleta Pro é um local onde a gente publica, é como se fosse um blog, e tem conteúdos lá que geram visitas todos os dias. Esses conteúdos, eles têm CTAs no final, eles têm chamadas para ação. E alguns deles têm gerado leads também todos os dias, e alguns também geram vendas. Isso é muito difícil de fazer no Instagram. A gente até ensina a fazer, a gente tem um método que cria conteúdo no Instagram, que é o Carrossel Pro, que ensina a criar conteúdo que perdura por mais tempo, que traz mais profundidade. Esse é o conteúdo que a gente vai te ensinar ao longo do tempo aqui a criar. Aquele conteúdo que é mais denso, que tem uma linguagem que conversa mais com o teu público final, e esse público, ele tende a consumir por mais tempo o teu conteúdo. Então, por que a gente trabalha muito carrossel lá no Instagram e a gente ensina a criar carrosséis usando inteligência artificial de maneira muito rápida? Porque o carrossel, ele tem vários slides que a pessoa vai passando e vai lendo e vai se aprofundando e ela permanece mais tempo no teu conteúdo. Então, isso é um fator muito importante. Por que o blog também tem esse diferencial? Porque o blog, a pessoa ela sai de uma rede social ou ela sai lá do buscador e ela entra no teu ambiente, no teu site, no teu domínio. No momento que ela está no teu domínio, tu consegue coletar dados e tal, mas tu consegue também fazer com que ela leia um artigo, que ela permaneça mais tempo consumindo aquele teu conteúdo. É claro que no meio do teu artigo, do blog, do teu portal, pode ter também imagens que façam com que o leitor fique por mais tempo lá no teu blog. Pode ter também um vídeo do YouTube, que nem esse que eu estou criando aqui. Esse vídeo pode ser incorporado dentro do teu blog. E com isso tu consegue gerar uma teia, né? Pensa como uma teia de aranha com vários pontos de conexão. É o vídeo no YouTube dentro do artigo que tu criou no teu blog, e talvez com aquele carrossel que tu desenvolveu lá no Instagram. E isso tudo que eu criei há muitos anos aí foi feito sem uso de inteligência artificial. O ChatGPT para pessoas comuns só veio surgir aí em 2021, se eu não me engano, né? E eu uso o ChatGPT desde o primeiro dia. Primeiro dia que foi liberado para usuários, eu já comecei a usar, porque eu entendi que essa ferramenta muda tudo na criação do conteúdo. E eu venho estudando a cada dia para conseguir usar essa ferramenta da melhor forma. É por isso que hoje eu consigo criar 3 carrosséis densos com a minha voz em questão de meia hora, utilizando o ChatGPT e os agentes que nós criamos.
e consigo também criar artigos com a minha voz, com a minha linguagem, em questão de minutos e postar no meu portal, no meu blog. E isso é uma máquina de vendas que funciona 24 horas por dia. Então, se tu tá vendo esse vídeo e tem interesse em começar a aprender sobre esse assunto, sobre como criar toda essa máquina, toda essa engrenagem e fazer ela girar, segue acompanhando aqui o canal já, clica aqui em curtir, já segue, porque eu vou trazer muito conteúdo voltado a esse sentido. E é sempre também pensando em algo que eu sempre fiz, que foi empreender com poucas pessoas, poucos funcionários. Eu sempre fui aquele cara executor. Eu não tinha agência de tráfego, eu não tinha agência que criava conteúdo. Eu sempre fiz tudo. Eu sempre fiz toda essa parte. Eu tinha funcionários? Tinha sim, tinha gente que atendia, tinha gente que embalava, tinha gente que lidava com o problema que estava lá no correio, mas eu sempre fui focado muito nessa parte de criação de conteúdo, que foi o que gerou valor realmente para minha empresa e que gera até hoje nas empresas que eu tenho. Então, se tu quiser aprender, talvez a dica aqui maior desse início, desse vídeo que eu estou fazendo, seria tu entrar no Carrossel Pro. Vai ser o primeiro passo. Carrossel Pro é um curso completo que vai te ensinar a criar carrosséis para o Instagram, focado mais no Instagram. E isso vai começar a abrir a tua mente, vai mostrar, vai te dar um poder que tu até então tu não tinha. Tu vai ter o poder de criar um conteúdo de extrema qualidade, denso, com a tua voz, em poucos minutos. E isso muda totalmente o jogo. Imagina que a partir de amanhã, tu vai conseguir criar um carrossel por dia lá no teu perfil do Instagram e vai conseguir fazer com que esse carrossel gere mais autoridade, gere vendas. E essa parte do carrossel, ela tem resultados mais a curto prazo do que o blog. Mas eu recomendo muito que você tenha também um blog. Não é difícil criar hoje um site, hoje está tudo muito simples. O importante é ter as técnicas certas, ter a estratégia certa e o mais importante também ter a mentalidade certa para continuar, para não desistir. Então, fica ligado aqui no canal que vai ter muita informação importante aqui para vocês. Vejo vocês aí no próximo vídeo.